Ao eliminar formalidades, o novo Código de Processo Civil poderá acabar com a chamada jurisprudência defensiva. O que é isso e qual a sua relação com a duração de um processo? Uma ação que apresentar defeitos pode ser corrigida ou deve ser negada? Qual a importância da técnica processual? Esses são os principais temas do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o advogado Ronaldo Bretas Carvalho Dias, que é professor de Direito da PUC Minas. Ele é doutor em Direito Constitucional e mestre em Direito Civil pela UFMG, professor de Processo Constitucional e Técnica Processual no programa de pós-graduação em Direito da PUC Minas. É professor também do curso de graduação em Direito da Universidade de Itaúna e também autor de diversos livros jurídicos, entre eles Processo Constitucional e Estado Democrático de Direito e Manual Elementar de Processo Civil pela editora Del Rey. Professor, muito obrigado pela presença do senhor e participação aqui no Pensamento Jurídico. Prazer é todo nosso. Nós teremos ainda os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito, hoje do Promove, me ajudarão a entrevistá-lo. E também o quadro Pensamento Literário, no terceiro bloco, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Ronaldo, o senhor está participando de uma coletânea jurídica sobre um tema bastante interessante para os operadores de direito, que é a técnica processual. Qual que é a importância dela para o processo? Perfeitamente. A técnica processual, ela é importante porque facilita ao juiz a decisão do processo. Mas é importante precisar o que seja técnica. O que é técnica? Técnica é um conjunto de procedimentos adequados e sistematizados que possam permitir resultados úteis. Não é só no processo, né? Em qualquer setor da atividade humana, a técnica prevalece, né? Por exemplo, né, nós estamos a bordo de um avião, recebemos um aviso do comandante de que inicia o procedimento de aterrissagem. Isso é uma técnica, né? É preciso obedecer, cumprir. Exatamente, tem uma série de procedimentos de modo que a aeronave possa tocar o solo. Na medicina, né, muitas vezes o médico nos submete a um procedimento cirúrgico, né, e vai empregar técnica. Então, normalmente a técnica é sinônimo de procedimento. E isso é importante no processo, porque a parte leva à apreciação do Estado a sua pretensão para resolver um conflito de interesses, né, a lide, expõe os fatos. E diante dessa exposição, diante dessa narrativa, que se chama narrativa de mérito, o juiz, representando o Estado, vai proferir uma decisão, o seu pronunciamento. Então é preciso que, primeiro, o autor, aquele que está levando a sua pretensão ao judiciário, exponha com técnica. É preciso que o réu, aquele que tem que responder à pretensão, resistir à pretensão, também se defenda com técnica. É preciso que o processo seja conduzido com técnica, obediente a procedimentos adequados, e é preciso que o juiz, na sua sentença, também redija com técnica. E essa falta de técnica, professor, poderá levar até a perda do direito. Traz dificuldades para o juiz e também para as partes que participam desse processo aí, né? Exatamente, porque se o autor, no momento em que propõe a ação, inicia o processo, o autor não obedece à técnica, a sua narrativa é defeituosa, pode acontecer que o juiz demore a apreciar isso e não possa dar uma resposta decisória completa. Tenha que extinguir o processo e o processo não atingirá o seu objetivo, que é a solução. Eu coloquei aqui no início que uma ação com defeitos, digamos assim, ela poderia ser corrigida ou ser negada. Qual que é normalmente o procedimento da parte do juiz com relação a essas ações defeituosas? Perfeitamente. Novamente a técnica. O processo obediente à técnica é dividido em fases. Existe a fase postulatória, existe a fase de saneamento, existe a fase instrutória ou probatória e decisória. Na fase de saneamento, o juiz vai procurar eliminar vícios, erros formais que possam perturbar o andamento do procedimento, impedindo-lhe de dar uma solução. É nessa fase de saneamento, justamente técnica, é que o juiz, então, ele pode extinguir o processo se perceber que esses vícios e esses erros não podem ser corrigidos
e impeçam de o processo atingir o seu resultado normal. Ainda que a parte tenha direito a ser respeitada. Exatamente. Porém, o procedimento não é adequado, não é idôneo em razão justamente da ausência de técnica. E quais são, o senhor falou de vícios e defeitos, quais são os mais comuns na apresentação de uma ação, que é chamada de petição inicial, é isso mesmo? Exatamente. A petição inicial é a peça gráfica, é o escrito que o autor apresenta ao Estado Judiciário e que assinala o início do processo. Ora, muitas vezes a narrativa que o autor faz nesta petição inicial, a narrativa de mérito, ou seja, os fatos e o direito sobre os quais o autor pretende o pronunciamento, essa narrativa é totalmente defeituosa. Não há uma conexão lógica entre a narrativa dos fatos e o direito que postula. Esta petição inicial, muitas vezes, faz uma postulação que é proibida pelo direito. Ou esta postulação, muitas vezes, é feita por aquela pessoa que, na realidade, não se relaciona com aquele direito, não é titular do direito que está colocando a apreciação. Chamada competência. Exatamente. Né? Então, essas situações todas culminam em ausência de técnica. E essa ausência de técnica, ela é prejudicial. E a sanção é justamente o indeferimento da petição inicial. Da bomba essa petição inicial, é essa reprovada, né? Reprovada. Acontece por com falar aluno que não estuda. Por falar então em aluno que não estuda, professor, vamos explorar no próximo bloco essa questão da preparação dos advogados. O senhor como professor também vai falar para a gente sobre, fazer uma avaliação sobre as escolas de formação de operadores de direito, dos bacharéis em direito. Então a gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a importância da técnica processual para os processos judiciais. E também vamos discutir um pouco das novidades que vem aí do texto do novo Código de Processo Civil que está em tramitação no Senado. O nosso entrevistado é o professor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, que é professor de Direito da PUC Minas, doutor em Direito Constitucional e mestre em Direito Civil pela UFMG. Professor, então deixei para o senhor uma questão anterior, relacionando esses defeitos comuns, esses vícios dos processos, das ações, na apresentação das ações, à preparação desses bacharéis em Direito. Como é que está hoje a formação do advogado, a formação do operador de direito nas escolas? Como é que o senhor avalia como toda essa formação? Bem, o problema com o qual eu me deparo, e já sou professor há cerca de 30 anos, né, na Universidade Católica atualmente, na Universidade de Itaúna, é que os nossos alunos estão chegando aos cursos de Direito sem o devido preparo adequado a este curso. Não é possível que um aluno do curso de Direito não tenha bons conhecimentos de História. Não é possível que o aluno não tenha bons conhecimentos de Português. Não há possibilidade de estudar Direito sem conhecer História. Então, os nossos alunos estão chegando às faculdades de Direito sem esses conhecimentos no nível ideal. Quer dizer, a Faculdade de Direito não pode recuperar aquilo que foi... porque isso é exatamente, né? Isso é problema do curso médio, isso é problema do curso fundamental. É aquilo que o senhor falou. Então, para ele adquirir aquela técnica nesse curso, ele teria que ter o conhecimento também. Exatamente, é fundamental, porque quando nós falamos em técnica, nós não podemos esquecer também da técnica de elaboração da lei. A lei é elaborada pelo Estado, pelos representantes do povo, sancionada pelo Executivo, dos representantes que nós elegemos. Então, tudo isso é técnica. Existe a técnica de elaboração da lei, a técnica de interpretação, a técnica de aplicação. Então, é preciso se conhecer o Estado, né? A organização do Estado. E isso não nasceu a semana passada. Né? Isso nós temos séculos. Isso exige conhecimento de história. E, por outro lado, o aluno não está habituado a estudar. O curso de Direito, como o curso de Medicina, como o curso de Engenharia, é um curso profissionalizante. Então, o aluno ele tem que pesquisar. E os nossos alunos adotam o mesmo sistema lá do curso médio. É anotar tudo aquilo que o professor fala e depois estudar pelo caderno.
Então, é muito difícil fazer com que o aluno se debruce sobre os textos. E isso realmente ocasiona má formação posteriormente à sua formação. E a respeito do ensino jurídico propriamente dito, que no Brasil a tradição é recente, né? Quer dizer, depois de 300 anos que o Brasil foi descoberto, é que foram fundadas as primeiras faculdades de direito, em 1800, alguma coisa ali. Por ocasião do Império, No Império ainda, quer dizer, de lá para cá, houve mudanças, aperfeiçoamentos nessa forma de transmitir esse conhecimento jurídico? Sim, houve modificações muito importantes, né? Os professores passaram a estudar mais, a pesquisar, porque hoje o que se exige é que os professores tenham mestrado ou tenham doutorado. Então, é muito difícil hoje encontrarmos um professor que não tenha pós-graduação. E isto faz com que o professor estimule os alunos à pesquisa, porque na realidade, né, o professor é um orientador. É preciso que o aluno, ele também vá pesquisar, é preciso que o aluno se dirija à biblioteca. Faça a sua parte, né? Exatamente, né? O processo de aprendizagem é 20% professor e 80% o aluno. Então, o professor, ele tem que acompanhar o aluno nessas pesquisas. Essa é a grande modificação. Professor, eu vou ampliar o nosso debate, chamando exatamente aqueles que estão nesse momento estudando o direito, que hoje são da faculdade Promove. Por favor, primeira pergunta. Se no ensino durante a graduação em Direito, como ocorre na medicina, houvesse uma residência, uma especialização proporcionada pela instituição de ensino, com convênio aos órgãos públicos, influenciaria na formação de profissionais mais preparados? Bem, Letícia, eu acho que não, porque a formação do profissional de direito difere um pouco do profissional da medicina, porque o profissional do direito, ele praticamente exerce uma atividade junto com o Estado. Então, hoje nós já temos aí os chamados núcleos de prática jurídica, em que o aluno do 7º período, ele passa a ter um contato com a realidade, né, com a prática. Não me parece que haja necessidade de especialização durante o curso. Agora, depois de formado, sim, aí haverá os cursos de pós-graduação. Então, na graduação, eu acho que essa especialização não seria aconselhável. É mais geral mesmo. Mais genérico. Agora, ressalvado essa necessidade de que o aluno tenha um contato com a realidade prática, com a realidade forense. E isso, os cursos já têm montados com os chamados núcleos de prática jurídica. O Brasil tem mais de 500 anos. A primeira faculdade de Direito foi fundada há mais de 200 anos. Ocorreram grandes evoluções no decorrer desse período, sejam elas evoluções científicas, políticas ou culturais. Quais foram as evoluções significativas que ocorreram nas técnicas processuais? A Regiane revela uma preocupação interessante. E eu estava conversando ainda há pouco aqui com o nosso entrevistador, é que a técnica tem que andar sempre junto com a ciência. Técnica e ciência são irmãos siamesas, caminham juntas. Então, não pode haver técnica dissociada da ciência. No decorrer desse tempo, a partir da criação das primeiras faculdades de Direito, a ciência evoluiu e a técnica também. Então, a questão do Estado Democrático de Direito, por exemplo, né? Hoje a nossa Constituição, no século XXI, prevê a configuração do Estado Democrático de Direito. Nós temos uma técnica no processo que acompanha essa principiologia, a questão do contraditório, da ampla defesa, a questão do juiz dialogador, o juiz que, ao decidir, se perceber que há uma tese jurídica da qual ele pode lançar a mão e não foi alegada pelas partes, abre um debate com as partes. Então, isto é uma técnica desenvolvida e afeiçoada a essa nova configuração do Estado moderno do século XXI, que é o Estado Democrático de Direito. O engessamento da técnica processual prejudica, ocasionando morosidade à prestação jurisdicional? Perfeitamente. O engessamento, a estagnação, isso tudo colabora, e já até mencionamos isto aqui, porque os processos ficam paralisados. Na medida em que a técnica não é obedecida, não se tem o procedimento adequado para se obter um resultado útil. A consequência disso
são as chamadas etapas mortas do processo. O que são as etapas mortas do processo? Períodos prolongados de paralisia do processo, no qual não se pratica ato algum. Muito bem, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito Promove. Professor, a respeito das faculdades de Direito ainda, hoje há uma proliferação enorme, excesso de faculdades. Quantidade, você acha que atrapalha, afeta a qualidade desses profissionais, desses futuros profissionais? Eu entendo que sim, porque nós temos faculdades que se preocupam muito com a boa formação do aluno, isso significa dizer boas bibliotecas, isso significa dizer um currículo adequado àquilo que a ciência e a técnica estão apregoando, significa ter professores com pós-graduação e muitas vezes nós percebemos que alguns desses cursos não atendem a esses requisitos, que aliás são exigências até mínimas do Ministério de Educação e Cultura. E isso compromete a boa formação do futuro profissional. Muito bem. Professor, vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente, contasse um pouco as expectativas que o senhor tem sobre as mudanças que estão vindo aí na aprovação do novo texto do Código de Processo Civil que tramita no Senado Federal, com grande incentivo, por exemplo, às formas alternativas de justiça. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo o novo texto do Código de Processo Civil. No bloco anterior, falamos sobre a importância da técnica processual. Nosso entrevistado é o professor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, da PUC Minas. É doutor em Direito Constitucional e mestre em Direito Civil pelo UFMG. Professor, no bloco anterior, deixei uma questão para o senhor sobre essas novidades que estão surgindo aí na aprovação do novo texto do Código de Processo Civil, que tramita agora em fase final no Senado Federal. Uma das importantes mudanças é a atualização. É só isso ou tem mais alguma coisa? Não, nós temos muitas novidades no Código. Por exemplo, atualmente, pelo Código em vigor, existe uma audiência na qual as partes podem tentar fazer o acordo. Só que essa audiência, ela é designada e realizada muito no final do processo, do procedimento. Uhum. E pelo novo Código de Processo Civil, essa audiência vai ser um dos primeiros atos. Formalizando que a conciliação Exatamente. E aí há uma possibilidade não só da conciliação, como também do processo ser suspenso durante algum tempo, a fim de que aquele conflito possa ser resolvido pela mediação. Ou até mesmo pelo chamado juízo arbitral, em que as partes, desde que os direitos discutidos no processo fossem disponíveis, houvesse a designação de um árbitro, né? E a causa seria resolvida por um juízo arbitral. Então, são essas formas alternativas que, infelizmente, não fazem parte da cultura do brasileiro. O brasileiro, ele só confia na figura do juiz, que é o representante do intervenção do Estado, né? Exatamente. Então, é um problema cultural, mas que talvez agora, com essa modificação, possa haver uma modificação nessa concepção do brasileiro. Além da pacificação e solução de conflitos, pode também reduzir a tal carga processual que para na mão do juiz para ele resolver sozinho, solitariamente, essa questão, né? E nós temos também outras situações, né? Hoje o código, esse novo código também, ele estimula a figura do juiz dialogador, o juiz dialogar com as partes no sentido de que haja uma discussão entre juiz e parte sobre as teses que vão ser melhor na decisão, na configuração da decisão. E isso faz com que as partes possam se sentir também, junto com o juiz, construtoras daquela decisão que será proferida, né? Participar da solução, né? Exatamente. Essa é uma situação, uma posição do Código filiada a uma concepção constitucionalista, Estado Democrático de Direito, em que o povo deve participar da solução de todos os problemas. E é bom para todo mundo, evita também diminuir a intervenção do Estado na vida das pessoas, né? Perfeitamente. Professor, temos novidades também. Eu falei no bloco anterior sobre jurisprudência defensiva, acabar com isso. Tem a ver com a técnica processual que o senhor falou há pouco? Sim, tem a ver porque, conforme nós já falamos, o juiz de ofício, mesmo sem ser provocado, o juiz
Ao verificar, não é, que o procedimento não é idôneo, o procedimento não é adequado e, evidentemente, isso significa ausência de técnica, o juiz, então, ele poderá determinar as correções necessárias e, se essas correções não forem feitas, o juiz ele deverá extinguir o processo sem que possa analisar o mérito, ou seja, realmente aquele direito que está sendo invocado pelas partes, já que o procedimento é inidôneo. Né? E como o direito é muito dinâmico, que situações novas estão sendo incluídas no novo texto do Código de Processo Civil, como na área de família, consumidor e tributário também, né? Sim. Nós temos desse projeto que está no Senado e que talvez seja aprovado este mês ou no próximo mês de dezembro, e deverá ir à sanção da presidente Dilma Rousseff em 2015, deverá entrar em vigor em 2016, um capítulo relativo às ações de família, né? A separação, a questão do divórcio, a questão de alimentos, né? A sentença que condenar o devedor a pagar alimentos, essa sentença será objeto de um protesto judicial, será levada a protesto, no sentido de conferir publicidade e registrar a impontualidade do devedor, e isso pode até mesmo acarretar restrições ao seu crédito, principalmente vai para cartório, isso vai para cartório. Exatamente, é levado ao cartório de protestos. Então, nós temos uma preocupação do texto com essas situações que são situações rotineiras da sociedade brasileira. Né? Muito bem, eu volto a esse tema daqui a pouquinho, professor. Gostaria que antes o senhor fizesse indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Nós temos aqui um livro, um manual livrinho, né, professor? de processo civil, que foi escrito aqui a 4 mãos, eu e o professor Carlos Henrique Soares, colega da PUC, e neste manual procuramos condensar toda a matéria de direito processual civil. E há um tópico que focaliza exatamente essa questão da técnica, principalmente a técnica recomendada aos advogados na redação dos seus arrazoados. E dentro de mais alguns dias estaremos lançando também, pela mesma editora Del Rey, um livro que este sim versará exclusivamente técnica processual, um livro especializado mostrando que técnica não se confunde com formalidade, não se confunde com formalismo. Muito bem. Boa indicação, professor. E voltando então à questão do novo texto do Código de Processo Civil. É curioso, professor, a dificuldade que nós temos de atualizar e reformar os nossos códigos, as nossas leis, né? Parece que é de 40 em 40 anos, é isso mesmo? Não há assim um tempo pré-fixado, um tempo determinado. Normalmente, percebe-se a necessidade de se mudar um código quando aquele texto codificado não está atendendo mais, né, a realidade da vida, às situações que são levadas à apreciação do Estado. E o nosso Código de Processo Civil em vigor, 73, ele estava desatualizado em relação à Constituição, porque é um código que foi elaborado, né, ao tempo da Constituição de 67, que era uma Constituição outorgada pelo regime militar. E o outro é de 30 e alguma coisa também? Exatamente, o Código de Processo Penal, pior ainda, né, que é ao tempo da Constituição de 1937, Estado Novo, né, período do Getúlio Vargas. Então, a preocupação com o novo código foi ajustá-lo a essa concepção principiológica constitucional do Estado Democrático de Direito, que é a concepção do século XXI. Quer dizer, é um Estado que se caracteriza por 2 pontos. Primeiro, defesa dos direitos humanos, das garantias fundamentais. E segundo, participação do povo na solução de quaisquer problemas e questões que o estejam afligindo. Muito bem, eu conversei aqui com o professor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, que é professor de Direito da PUC Minas, e falamos aí sobre a importância da técnica processual e as novidades do novo texto de Código de Processo Civil. Professor, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Estou sempre à disposição para esclarecer aqui a comunidade os avanços da área jurídica. Okay. Muito obrigado. Nós agradecemos, ficamos por aqui. E se você quiser participar, escreva para pensamento@mages.com.br. Obrigado e até a próxima.